possível pensar subjetividade no Oriente ou não? A China é uma grande potência da inovação, da inteligência artificial. Como essa pluralidade de coisas que existem na Índia sobre religião, o budismo japonês continua sendo um grande desconhecido na sociedade brasileira. Uma tendência extremamente forte a uma ressignificação global do pensamento. O que nós poderíamos aprender com o Oriente? Que tipo de espiritualidade o Oriente desenvolveu? Ocidente e Oriente em Diálogo. Tema desta série do Café Filosófico. Made in China. Feito na China. Todos nós já vimos produtos com essa denominação de origem. Mas o que se sabe deste país que para muitos acabou virando sinônimo de mercadoria de camelô? A China, que na antiguidade foi uma potência comercial, na década de 80 volta a abrir a sua economia a partir da produção de mercadoria barata. E hoje ganha status de potência da inovação e da tecnologia. E vive o dilema de encontrar lugar na economia do Ocidente sem perder a tradição da sua cultura milenar. Para conquistar o mundo, a China vai precisar abrir mão de ser a China? Hoje eu vou falar um pouco sobre mercadorias chinesas que muitos de vocês aqui estão muito acostumados. O nosso mundo se viu tomado pela China desde os anos 70 e 80, mas a gente não viu isso diretamente, isso não era muito claro. O antropólogo brasileiro Gustavo Lins Ribeiro chama de globalização popular. Quem começou esse movimento da China e o Brasil foi o povo, né? Foram os camelôs, os ambulantes, que iam até o Paraguai, que buscavam mercadorias chinesas, que faziam uma economia bilionária movimentar no país, imigrantes chineses que foram ao Paraguai e conectaram os dois lados opostos desse planeta numa economia global, dinâmica, orgânica e que funcionou por muitas décadas. A China é uma grande potência da inovação, da inteligência artificial e a gente ainda tem aquela imagem da China produzindo Made in China, né? Eu fiz trabalho de campo nesse circuito da Moamba, da pirataria, por 10 anos. Eu passei 5 anos trabalhando num camelódromo, porque eu sou antropóloga. E os antropólogos fazem etnografia. E nós, etnógrafos, a gente tem que viver a realidade do que a gente estuda. Comecei também a viajar com sacoleiros por Paraguai nas excursões em busca de mercadorias. E o que aconteceu foi que eu me acostumei a fugir da polícia, né? Depois de muitos anos nessa dinâmica, aprendendo a correr da polícia, eu vou para a China. E aí eu decidi, então, ir para um grande camelódromo chinês que vendia falsificação. Nem era como os nossos camelódromos daqui, que tem uma ou outra coisa mais escondida. Não, era falsificação generalizada. E aí eu, conversando com as vendedoras, nisso começa a vir a polícia, e eu saio correndo e começo a gritar, a polícia tá vindo. E aí ela diz assim, que nada, tá tudo bem. E chegou, abraçou o policial e disse, quer um presentinho? Daí eu nunca me esqueço, né? Não, aqui na China tá tudo bem, isso faz parte da nossa dinâmica. Aí por que eu tô contando essa história que eu acho tão significativa? Na verdade, ela resume o próprio argumento do meu livro, né? Chamado Made in China, também tem em inglês, chama Counterfeit Itineraries, e que é um pouco o resumo do argumento, né? De como que o Brasil e a China enxergam esse mercado de produção de mercadorias baratas. Então, mas isso diz muito sobre concepções filosóficas, sobre concepções culturais, sobre capacidade econômica, capacidade de barganha política, sobre trajetórias históricas diferenciadas que fez com que a China, por muitos anos, sustentasse esse modelo de produção de mercadorias baratas, de informalidade e muitas vezes de ilegalidade, sempre ali naquela linha tênue da informalidade e da ilegalidade, dizendo, não, esse é o nosso modelo de desenvolvimento e nós vamos bancar isso frente às organizações. O que o Brasil fez ao longo de toda a sua trajetória? Coibir e botar a polícia em cima dos vendedores ambulantes. Em cima da sua economia informal, em cima de uma grande potência criativa de trabalhadores. É esse o modus operandi do Brasil há décadas. Na verdade, eu tenho uma longa pesquisa que mostra que, na verdade,
esse modus operandi, ele é de séculos, né? Ele vem desde a abolição da escravatura. Nós temos um Estado no Brasil que enxerga a informalidade, a economia informal, como algo que está fora da economia, como algo que não dá dinheiro, como o Brasil que deu errado. E na China nós tivemos um grande investimento do Estado dizendo: isso é esse povo que está trabalhando aqui, faz parte da nossa construção de Estado, faz parte da nossa construção de noção de nação, e a gente vai bancar esse modelo. Para vocês terem uma ideia, esse mercado, a gente pode chamar de globalização popular, como eu falava, ou de globalização por baixo, esse mercado movimentava uma economia de 2 bilhões por ano. E já chegou a ser, em determinado momento, 50% do PIB do Paraguai, ou seja, era muito importante. Então, como é que isso ocorre? Vamos pensar um pouco mais para trás, pensar um pouco mais para a China. A China, ela passou por um período de grande destruição do seu território, de humilhação, chamado o século da humilhação, no século XIX, depois da Guerra do Ópio, que é uma guerra imperialista que destrói a China, devasta o território. A China vai entrar num momento de polarização muito forte, polarização política muito forte, e por muito tempo vai ter o seu orgulho nacional ferido. Por que a Guerra do Ópio é tão importante? Porque a Guerra do Ópio é um momento onde a China tem uma das maiores economias do mundo, controlados pelos portos de Cantão, né, da província de Guangdong. E aquela região é considerada pelos especialistas, em termos topográficos, hidrográficos, a região mais perfeita do mundo para exportação. Então, isso no século XIX, a China já bombava a economia mundial voltada para a exportação, porque ela tem uma riqueza natural perfeita no sul, nos seus mares do sul, as suas artérias marítimas perfeitas para a exportação. Então, mas o país vai ser devastado depois da Guerra do Ópio, vai passar por 50 anos de guerras internas, polarização, até que vem a Revolução de Mao, que vai unificar o país e que vai, de alguma maneira, vai reforçar novamente o nacionalismo chinês que estava muito ferido, muito destroçado depois desses anos de humilhação e de invasão do território. Mas o que acontece é que quando Mao Tse-tung morre, ele vai ter um período ali de 2 anos de transição, então Xiaoping assume, e no final de 1978, ele vai assumir o comando da China e vai implementar, primeiramente, chamadas 4 modernizações. Um programa de modernização e abertura da China. Um programa gradual que hoje chega praticamente a todo o território. É claro que a China tem províncias mais abertas e mais fechadas, mas a China hoje está muito mais aberta. E o que então Xiaoping fez? Ele conseguiu ver que aquilo que a China tinha no século XIX, aquela potência marítima, tinha que ser resgatado para que a China voltasse a ser um país de exportador. E aí começa a copiar um modelo que, na verdade, é um modelo que já passou a Alemanha, que já tinha passado o Japão e os chamados tigres asiáticos, né, que foram modelos baseados em produção intensiva de mercadoria barata, mercadoria vagabunda mesmo. Você faz com plástico, a toca de caixa, com mão de obra intensiva, exploração de mão de obra e, conforme você vai enriquecendo e fazendo a economia girar, você desenvolve e vai dando um upgrade, né? Vai melhorando a qualidade dos produtos. Tanto que hoje, tanto o Japão, tanto a Alemanha tem alguns dos produtos tecnológicos mais sofisticados do mundo. A China investiu nesse modelo, olhando principalmente para Taiwan, e abre a sua província, principalmente de Guangdong, abre Shenzhen. Shenzhen, em 1979, era um vilarejo de 2.000 pessoas. Hoje, Shenzhen faz parte do maior complexo urbano da história da humanidade. São 50 milhões de pessoas vivendo num aglomerado de cidades, chamado Grande Conglomerado de cidades, e maior densidade demográfica da humanidade, nesse momento. Então, a China passou a investir muito na industrialização do Sul, começou a valorizar a produção de mercadorias baratas, fazendo cópias, e olhando muito para a sua vizinha Taiwan. Quem é da geração dos anos 70 e 80 sabe que quando a gente comprava aquelas mercadorias baratas, aqueles brinquedos que caminhavam,
Estava escrito Made in Taiwan, porque Taiwan foi o primeiro país que desenvolveu esse modelo de industrialização. E aí a China se abre nos anos 90, mais ou menos, é o ápice da abertura econômica da China, a partir de 92. E aí, o que os chineses foram fazer no Paraguai? Essa é a grande questão. Bom, aí a gente tem que entender que o Paraguai é um dos únicos países do mundo que reconhece o Taiwan como um país soberano, que não reconhece Taiwan como parte da China. Então, nos anos 70, quando Taiwan era a China de hoje, Taiwan era grande centro de produção de mercadorias baratas e bugigangas, e algumas cópias, ofereceu um acordo com o Paraguai, fizeram um acordo diplomático, né, em troca também de suporte financeiro. O Paraguai aceitou, abriu as portas de imigração. Então, com isso, foram milhares, dezenas de milhares de taiwaneses para a Ponte da Amizade. Nesse momento também já tinha a Ponte da Amizade aberta, a Ponte da Amizade que une Foz do Iguaçu à Cidade de Leste. Os camelôs no Brasil começam a saber disso e começam a se transformar. Nisso, nos anos 80, as pessoas de Guantón se juntam à comunidade taiwanesa no Paraguai. E aí você vai ter uma comunidade lá que já chegou a 30 mil pessoas, numa cidade muito pequena, como Cidade de Leste. O Paraguai já chegou a ser a segunda maior zona franca do mundo. Era um espaço gigantesco de circulação de mercadorias baratas e também, é claro, que tinha muita ilegalidade nesse circuito, né? Nos anos 90, o Brasil passa por uma crise, 50% da população está na economia informal e o Paraguai começou a bombar com uma ponte assim aberta, uma veia aberta, pronta para entrar mercadorias. O que todo mundo que está desempregado faz? Vai para o Paraguai e começa a buscar mercadorias. Então, é um momento de explosão dos camelódromos que vendem mercadorias eletrônicas, celular, capinha para celular, antigamente CDs. É todo esse universo que chega no Brasil via o Paraguai. No próximo bloco. Eu começo a fazer um trabalho na China que eu chamo de Guanxi Ganbei. Ganbei é Ganbei. O comércio informal dos sacoleiros e vendedores ambulantes pode mudar a dinâmica da economia de um país. Mas se a economia informal ajuda muita gente a sobreviver, pode também estar desrespeitando leis e o princípio da propriedade intelectual. Quais são as implicações éticas desse comércio que muitas vezes inclui produtos pirateados? No Brasil, a pirataria e as vendas informais são vistas como caso de polícia. Já a China viu nesse mercado a oportunidade de fazer o país dar certo. O que essa diferença revela sobre os dois países? Então, passei 5 anos no camelódromo, acompanhando as vendas, e aí decido começar a viajar com sacoleiros por Paraguai. Daí é uma parte mais tensa da minha pesquisa, porque eu começo a encontrar o que a gente chama, no estudo da propriedade intelectual, né, que é de proteção às marcas, de proteção ao direito autoral, de enforcement, a grande momento de repressão à pirataria no Brasil. E eu começo a me aventurar nessas viagens com sacoleiros, que eram viagens de 3 dias, e que às vezes tinha que fugir da polícia, se esconder. Então, bem no auge da fiscalização, eu fui assaltada nos ônibus de ida, vocês devem saber, né? As pessoas que vão comprar mercadoria, por exemplo, em São Paulo, no Paraguai, muitas vezes são assaltadas porque os sacoleiros levam dinheiro, né? Levam muito dinheiro. Então, assim, eu passei por diversas coisas, que era um momento, que era um reflexo, fui para a delegacia várias vezes. E aí, por que eu estou contando isso, né? Porque isso reflete um momento que o Brasil começa a aceitar fortemente o discurso de propriedade intelectual das grandes organizações internacionais. O discurso da Interpol, da Organização Mundial do Comércio, da United Representative, que é USTR, que é a Agência de Comércio do Exterior norte-americana, e que o Brasil, naquele momento, vai ser colocado numa lista que os americanos chamam lista de atenção. Então, o Brasil vira o foco, né? O Brasil, bem numa época que o Brasil está crescendo, os Estados Unidos está de olho no Brasil, quer controlar as fronteiras brasileiras, né? Tinha aí todo um boato que o Bin Laden estava escondido em Foz do Iguaçu. Então, era um ótimo momento para os Estados Unidos começar a querer controlar as fronteiras brasileiras. Aí eu vou
começo a ir moro no Paraguai, na fronteira Brasil-Paraguai, para estudar a comunidade chinesa. E aí é que eu já estava, naquela época, começando meus estudos de chinês. E aí eu fiquei 1 ano acompanhando a comunidade chinesa, mas a comunidade chinesa, naquele momento, de 20 mil pessoas, já era quase 5, porque era bem no auge da fiscalização. Aí eu termino meu trabalho de campo em Foz do Iguaçu lá em 2006 e vou completamente louca, sem contato nenhum, me mudo para a China. Tive muita sorte e, claro, muita perseverança, cheguei lá e estudava chinês, brinco 24 horas por dia, mas 12 horas por dia. E a minha professora de chinês, ela era filha de um general. E o general era amigo da polícia. A polícia era amiga dos comerciantes que faziam as falsificações. Então, a partir dela, eu começo a fazer um trabalho na China que eu chamo de Guanxi Ganbei. Ganbei é Ganbei. Hoje a gente vai fazer depois juntos. Que é brinde, né? Então, eu começo a fazer Guanxi, quer dizer relacionamento. É esse momento a gente tá junto, bebendo, trocando ideias. Então, a minha etnografia na China não foi correndo da polícia, foi com a polícia. E com os comerciantes, sempre tirando foto. E às vezes eles se trocavam presentes. Abre lá, me ajuda lá com a fábrica. Me dá uma mãozinha e dava um vinho caro pro policial. E o policial, e eu pensei assim, não tô vendo. E daí o policial disse, Rosana, tira uma foto nossa com um presente. Era outra dinâmica. E isso é fundamental, na verdade, fundamental para onde a China chegou, para essa aliança entre Estado, elite, empreendedorismo e informalidade. Como que a China via isso no seu modelo de desenvolvimento. Quando eu começo a escrever minha tese, em 2007, 2008, Paraguai já praticamente não existia, já não tinha mais aquela importância que tinha no passado. O Paraguai já é um local que já tinha sido construída uma nova aduana, em 2006, que foi inaugurada, e não tinha mais como os camelôs passarem por ali. E aí os camelôs do Brasil todo começam a ir para São Paulo, para a Feira da Madrugada, para 25 de março. E aí, o que aconteceu? Na verdade, quando eu escrevo depois o meu livro, o grande argumento que eu tento tratar é um pouco mostrar como que o Brasil e a China reagiram diferentemente porque eu chamei do grande repressão à pirataria no mundo. O governo brasileiro vai investir tudo, porque como o Brasil entrou numa lista prioritária, ele perdia acordos internacionais. Então, o Brasil tinha que sair, e o Brasil estava prestes a sediar a Copa, as Olimpíadas, o Brasil era um país emergente, o Brasil tinha que seguir aquele padrão. E o Brasil começa, como é que o Brasil vai resolver isso, né? O Brasil vai resolver isso a partir da maneira como sempre resolveu, marginalizando os grupos mais pobres e querendo retirá-los dos centros urbanos. Todo o pensamento sociológico também vai falar sobre isso, teoria do pensamento brasileiro, sociológico, clássica, vai mostrar que, historicamente, o Brasil se constitui a partir de 2 Brasis, né? Uma ideia de 2 Brasis. Um é o branco, civilizado, europeu, aquele que sempre quis que as cidades, que os centros tivessem cafés europeus, para que as pessoas circulassem como se estivessem na Europa. E um Brasil que é o Brasil real, das pessoas comuns, das pessoas que não têm emprego, né, das pessoas que estão se virando. Mas esse Brasil, entre aspas, que se vê como civilizado e que vê esse Brasil marginalizado, aí cria o termo marginalização, marginalidade, vem daí, né? Como que todo esse contingente de imigrantes internos, depois de escravos libertos, né? Todo esse contingente que vai ocupar as ruas e que começa a fazer biscate, começa a vender quitutes na rua, todo esse contingente vai ser fortemente perseguido. Como os centros da cidade têm um pouco de arquitetura europeia, né, porque são aqueles prédios antigos, as elites, de alguma maneira, sempre ficaram ressentidas, né, de que nunca conseguiram ter aquele mundo dos cafés europeus que sempre quis, né, mas elas vivem no Brasil, né, e o Brasil é isso, é um Brasil colorido, literalmente colorido, das mercadorias, das muambas, é um Brasil multicultural, mas as elites governantes, né, tanto comerciantes, associações de lojistas, do comércio, da indústria, que governaram parte do Brasil, que sempre fizeram lobby com o governo, e os governantes sempre fizeram parte de uma elite branca que não se vê nesse Brasil
múltiplo, né? E que sempre quiseram botar os pobres cada vez para mais longe porque eu não quero ver. Sempre viu isso como o Brasil que não deu certo. Isso é fundamental porque a China tem uma maneira oposta de enxergar. A China tem uma maneira mais compreensiva de ver a sua própria população. Se eu não vejo isso como parte do Brasil, de uma economia que é vibrante, que faz a roda da economia girar, se eu vejo isso como Brasil subdesenvolvido, atrasado, e o meu Brasil do shopping center como Brasil desenvolvido, é muito mais fácil desumanizar esse que eu não reconheço como parte da economia fundamental brasileira, né? Que, na verdade, a economia informal é o que salva historicamente o Brasil das suas crises, né? Nós estamos vivendo uma outra crise, a quarta grande crise brasileira, e quem segurou o Brasil foram 200 mil pessoas como novos ambulantes. O resultado no Brasil é número de camelôs com repressão, quanto mais repressão, mais camelô tem. Construir novos camelódromos, eu acompanhei um camelódromo muito de perto, não coibiu a pirataria, ao contrário, porque as pessoas que fizeram a política não conheciam muito bem, elas só tinham que fazer um bom relatório para mostrar para Washington. Olha, nós estamos botando muito dinheiro e muita polícia e destruindo CDs. Sabe aquela imagem de destruir CDs com um trator? E aí essa imagem mandava para Washington, nós estamos fazendo muitos esforços. A verdade é que faziam grandes espetáculos, né? E não resolvia a base, que é o problema do emprego no Brasil. Então, o que o Brasil fez? Os camelôs do Brasil todo começaram a ir para o 25 de março, em São Paulo. Lá tem pirataria. No Paraguai tinha uma outra coisa. O Paraguai era um lugar, um hub, né? Um cluster de mercadorias mais corriqueiras, mais do que necessariamente um local de falsificações, como se imaginava. Mas então o Brasil conseguiu fazer esse grande espetáculo da repressão e saiu da lista prioritária norte-americana em 2007. E aí o Brasil simplesmente deixa a questão da economia informal e não passa mais a lidar isso como uma grande questão pública. Nem mesmo nas eleições municipais a gente vê isso ser tão crucial, né? Mas qual é o resultado disso? A repressão é extremamente cara, ela nunca resolveu o problema da informalidade, ela nunca resolveu o problema nem do contrabando, nem da pirataria, porque simplesmente as pessoas começaram a buscar mudar as rotas, esconder mais. O que a repressão, só a repressão faz, sem política pública de emprego, junto, faz é colocar as pessoas na maior ilegalidade. Ou seja, então se eu não posso ir para o Paraguai, o que os camelôs faziam? E buscavam rotas alternativas que arriscavam suas vidas para conseguir passar na mercadoria. Então, é isso que uma política de repressão faz. Ela causa mais e mais ilegalidade. Né? Já ouvi isso de autoridades. Nossos cálculos é que já gastamos mais investindo em repressão do que a gente perde em contrabando. Ou seja, foi uma operação não muito inteligente. Mas que funcionou para fins de políticos e da política econômica com os Estados Unidos. A China sempre foi o país maior produtor de pirataria. Então, a China sempre esteve nessa lista perigosa norte-americana. A China, já sendo a segunda maior economia do mundo, não se importou, né? A China, por muito tempo, quando ela começa a se abrir economicamente com Deng Xiaoping, que a gente chama segunda rodada do desenvolvimento. A primeira rodada do desenvolvimento era Mao, a segunda é esse modelo de sobrevivência, de tirar as pessoas da miséria, de dar trabalho com condições precárias, mas dar trabalho, que eu chamo, com uma palavra que não existe, eu acho, né? Sobreviventista, que é a etapa de sobrevivência, que é esse modelo que foi calculado por Deng Xiaoping de ser um modelo de 30 anos. E a China faz isso, ela coloca um limite que por 30 anos a gente vai fazer mercadoria barata, mas no século XXI a gente vai ser a maior potência do mundo de inovação. Que esse seria o terceiro modelo, a terceira grande era do modelo. E a China tem planejado esse momento de entrar na era da exportação há 30 anos. Aí, quando eu chego na China, eu começo a perguntar, mas e a pirataria? E essas pessoas exploradas? Porque era isso, era criança trabalhando no domingo na fábrica, né? A China tem problemas seríssimos, e ainda tem problemas seríssimos trabalhistas, né? A China perde 70 mil dedos por ano em máquinas de fabris, negligenciam total a segurança dos trabalhadores. Então, a quantidade de pessoas que morrem queimadas na China é brutal. Então, a situação sempre foi muito crítica. Nunca foi, ai que lindo, a China tem um plano, sempre foi muito tenso. A China tem um plano, mas é à custa do sofrimento humano. O que eu via? Elites, novas elites enriquecendo absurdamente, com carros
mais caros do mercado, bebendo vinhos de $200, fumando a marca do cigarro de Malca, um cigarro vermelho que você deixa assim na mesa, que cada carteira custa R$150. Esse esbanjamento de elites em spas, suas esposas com marcas caríssimas, um mundo de luxo, enquanto as pessoas estavam sendo exploradas, morrendo, perdendo partes, sendo mutiladas nas fábricas. Mas o discurso da China, das autoridades, e aí por isso que eu não corri da polícia, eu jantei com a polícia, sempre foi dizer: esse é o nosso caminho, nós sabemos para onde nós estamos indo, né? A gente tem um rumo, a gente daqui 30 anos vai superar essa fase do desenvolvimento e nós entraremos, então, numa fase de desenvolvimento de inovação. A China, por muito tempo, investiu no que a gente chama de uma concepção filosófica de propriedade intelectual, uma concepção nativa de propriedade intelectual, que é bastante complexa. A China vê historicamente a cópia como algo importante, como algo... Quem copia está fazendo um elogio. A cópia é algo que deve ser feita, uma noção que a gente chama de noção aberta de propriedade intelectual. Então, a China sempre viu o mundo das cópias como algo que tem que circular, conhecimento como coletivo, né? E a China defendeu isso, inclusive em organizações internacionais, dizendo o quanto era importante que os países ricos fossem solidários aos países em desenvolvimento e que, uma vez que os países em desenvolvimento fossem ricos, começava a colocar uma lei de propriedade intelectual mais rígida. Comparando o Brasil e a China, o que eu via no Brasil foi muita repressão e nenhum rumo. O que eu via na China, até então, nenhuma repressão, né? Muito pouca repressão, o que também não é bom, não é um elogio que eu estou fazendo à China, porque também não acho positivo que o não controle das fábricas fazia com que as pessoas morressem nas fábricas pelas condições, né, insalubres que viviam. Mas a China tinha um modelo oposto, que era não repressão, naquele momento, com um plano definido por 30 anos. O Brasil continua, desde então, sem um projeto de nação claro definido. O Brasil continua sem um modelo de para onde vamos e o que fazemos com 50% da população. 50% da população que está na economia informal desde pelo menos 150 anos. O Brasil não resolve e não tem um plano firme, sólido, que vai pensar como a China tem 10, 20, 30, 40 anos, como que a gente vai reduzindo a pobreza e a informalidade. No próximo bloco. A China é o primeiro país que eliminou o dinheiro. A gente não consegue mais usar dinheiro na China. Se o selo Made in China fez a China ser, de novo, uma potência comercial, hoje o país trabalha para tirar a imagem negativa desta marca que ganhou o mundo. Se feito na China já foi sinônimo de cópia, daqui para frente pode significar inovação e originalidade. A gente não encontra hoje na China aqueles mercados de falsificação. É impressionante o que um país mudou em questão de 10 anos. Aqueles mercados de falsificação, agora sim tem muita repressão, porque a China passou os 30 anos, a China entrou no novo modelo que agora acabou a farra. Ninguém vai produzir cópia. Então a China lança 3 grandes programas, todos com planejamento, né? De 20, 30 anos, porque é um regime também único, do Partido Único, então eles conseguem manter um planejamento. A China, então, vai lançar um Quanton 2020, que é a província, que é para a província estar produzindo inovação até 2020, isso ela lançou já faz 20 anos. Lançou o programa Made in China, está todo dia nos jornais chineses, esses programas, Made in China 2025, e já faz muito tempo, que é para ressignificar Made in China, porque as pessoas associam ainda o Made in China a alguma coisa ruim. A China criou esse programa de valorização das marcas, então ela dá subsídios para todas as empresas que queiram se formalizar e que queiram investir em inovação, pesquisa e tecnologia. Todo o foco da China no desenvolvimento no investimento em desenvolvimento de marcas. A China era um dos maiores consumidores de Apple do mundo, do celular, do iPhone. Hoje, a China usa a Huawei, a sua própria marca. Porque a China entendeu que nesse mercado popular de informalização e de cópia, isso é uma questão bem importante,
ali tinha muita criação, porque a China tem uma outra concepção de cópias, como eu falei antes, né? Uma concepção filosófica que a cópia ela não é só uma cópia. Quando você copia, você cria, né? O aprendizado todo se faz por cópia e você coloca uma coisa sua. E hoje a China, né, é um país, a China é o país que inventou na dinastia Tang, lá pelos séculos 7, 8, o dinheiro. Foi a China que inventou o dinheiro de papel. A China é o primeiro país que eliminou o dinheiro. A gente não consegue mais usar dinheiro na China. Nem cartão de crédito. A China passou, né, do dinheiro para o celular do WeChat. Imagina vocês no Zap de vocês, o WeChat é o WhatsApp. E todo mundo paga com o seu código de barras do WhatsApp. Então, qualquer camelô na rua tem um códigozinho, você vai lá, transfere o dinheiro de um WhatsApp para o outro. A China não usa mais dinheiro. Foi falado muito assim dos produtos populares. Mas se em qualquer produto, loja, assim, que a própria elite compra, você entra, tem muitas marcas com a marca Made in China. Os dois lados estão querendo usufruir, a elite também usufrui dessa mão de obra barata chinesa, no caso? Exatamente isso. É um pouco hipocrisia, né? Eu trabalhei numa fábrica na China que produzia o mesmo urso de pelúcia para uma grande marca holandesa e que fazia de noite falsificado com o mesmo material para o camelódromo. Então, esse discurso, que é um discurso sobre imposto, que é muitas vezes um discurso mais moralizante do que necessariamente um discurso econômico, é uma grande contradição seguinte. Quando a gente está lá no olho do furacão, lá das fábricas, as fábricas são todas pequenininhas, são todas iguais, elas fazem para grandes fornecedores, para pequenos fornecedores, vem tudo do mesmo lugar. Então, a gente está falando aqui de preconceito. Tem muito preconceito sobre mercadoria chinesa porque associa ao preconceito da pobreza no Brasil. Então, você pensa que vem de um camelô e pensa que é bandido, que é marginal, que é preguiçoso, não quer trabalhar, vagabundo, porque está na rua. Mas a mesma mercadoria do sujeito, né, que trouxe a gente não sabe de onde, mas está numa lojinha bonitinha no shopping, daí é um trabalhador que está lutando contra os impostos, né? O discurso é muito desequilibrado para práticas muitas vezes parecidas, mas não estou igualando, de fato, não estou igualando, fazendo uma falsa simetria. De fato, os trabalhadores formais pagam muito mais impostos e empregam pessoas, né? Não estou relativizando. Mas, em relação às procedências dos produtos, sim. Há uma grande hipocrisia e há um grande preconceito e estigma social, que, no fundo, é o estigma da pobreza no Brasil, de associar esses produtos, né, por um lado, com a pobreza e, por outros, com a China, né? E porque o status de comprar numa loja funciona muito bem. A China também criou algo que é pensar os novos sujeitos chineses, né? Quem são esses novos sujeitos chineses? Eu chamo isso em alguns artigos da era dos ismos. O que é essa era dos ismos? É a era do individualismo, que passa de um sistema coletivismo por um momento consumismo, né? A China passa por um momento, já é o segundo maior mercado consumidor do mundo, o segundo maior mercado consumidor de luxo do mundo, provavelmente será o maior do mundo muito em breve. O consumo é algo muito importante na vida urbana chinesa. A China se urbaniza absurdamente, vai criar novos sujeitos com toda uma ideia ocidentalizada de romantismo também, por isso que eu falo os ismos, né? Que é todo esse pacote do individualismo que vem junto com a abertura econômica, com o liberalismo, que a gente chama na antropologia de um self-neoliberal. O que é isso? A literatura vem trabalhando como se os sujeitos chineses não é que eles se atiram para o mercado e passam a ser individualizados, individualistas e que só consomem e esqueceram a família. A literatura mais filosófica, antropológica, hoje sobre o tema, vem mostrando que a nossa capacidade como construção de sujeitos, ela é, na China, bipartida, ela é dividida em dois selves. Uma parte do meu eu, ela está com o foco lá no partido. É o chamado parte do meu eu nacionalista. A outra parte do meu eu, porque o partido aceitou, o partido deixou, o partido permitiu essa pequena liberdade, se atira no mercado, no consumismo, nas festas, na liberdade, enfim, inclusive em liberdade de expressão. Isso, a literatura também mostra que o governo aceitou que isso acontecesse. O governo abriu uma brecha. Vocês podem consumir, porque chegou um momento que a China produzia tanto que se os chineses não consumissem a própria mercadoria, se continuasse com aquela ética maoísta e todo mundo vestido igual de verde oliva,
Não tinha como, porque tinha excedente de produção. Então, chega um momento que a China, o governo diz, consumam, consumir é bonito. Empreender é bonito. Empreender é a palavra mais importante na China hoje. E não é à toa, todo mundo quer ser empreendedor, né? Tem um ditado já dos anos 90, que é entre 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, a 1 bilhão se chama de boss, de chefe, né? Porque é isso, todo mundo autoempreendendo, todo mundo nesse self, nessa metade do meu eu, nessa coisa por empreender, por consumir, nesse mundo que a gente poderia chamar de mais ocidental e mais neoliberal. A literatura chama de neoliberal, mas não necessariamente com o sistema econômico, né? Mas com um sistema de privatização desse eu, né? De vinculado ao mercado, vinculado a formas de produção, vinculados a querer produzir, a trabalhar por si próprio, a responsabilidade a si pelo fracasso e não mais ao partido. Não é a sociedade, o partido, uma sociedade socialista que tem responsabilidade sobre mim. Eu tenho responsabilidade pelo meu próprio fracasso. E não é à toa hoje que o segundo maior número de suicídio na China é devido ao empreendedorismo, porque a pressão é muito grande para eles terem sucesso. O governo abriu, né, de que as pessoas tivessem pequenas liberdades, isso chamada liberdades de tutoria, que estão sendo tuteladas à distância. O governo está com o olho em tudo. Eu sei o que você está fazendo, Big Brother. Eu sei o que você está fazendo. Então, todas essas aberturas são muito controladas e a grande pergunta que fica é até quando vão conseguir controlar? Porque quando você coloca sujeitos no mercado, aí tem um estudo clássico sobre isso, que fala sobre sujeitos na economia liberal, você também cria sujeitos mais demandantes por direitos, né? Então, o que vai acontecer é que muitas das pessoas que entram no mercado, compram o seu apartamento agora, que é aquela classe média típica, começa a fazer movimentos por moradia contra a especulação imobiliária, começa a ter movimentos de meio ambiente, movimento anticorrupção na China é o maior movimento que tem, porque o maior problema para os chineses é o movimento, o entendimento da corrupção. A China tem isso, ninguém sabe, porque isso tudo é muito abafado, né? Tem uma organização que controla isso, tem mapa da greve. A China tem, em média, 3.000 greves por ano. A China tem 200.000 protestos em massa por ano. Contra tudo. E isso a China não aceita, né? Não chama isso de protesto, chama de incidente de massa. O movimento feminista na China, o movimento Me Too, né, que foi um pouco forte no Brasil, um dos mais fortes é na China. Eles conseguem burlar a censura e coloca Me Too como duas palavras chinesas. Me como arroz, por exemplo, e põe 2 bonequinhos e fica Me Too e a censura não consegue pegar. Então, assim, tem vários protestos que todos fazendo esse jogo com palavras e as pessoas usando da internet para se manifestar. E aí a gente pergunta para onde a China vai com 200.000 protestos, incidentes de massa, pequenos incidentes. Quer dizer, a repressão, né? E os protestos são muito grandes. Então, a gente pergunta, até onde vai? No próximo bloco. Tem que respeitar a ordem principal, a ordem mais alta, mas não pode ter tirania. Isso é um princípio filosófico muito forte também. O formato político que existe na China atualmente é tido como um formato político que não permite liberdades, não permite direitos humanos, mas tem outro ponto. Historicamente, a China é confuciana, é taoísta, é budista e a autoridade do imperador é fundamental. Essa estrutura toda. Pode ser ideológica, mas o imperador funciona como elemento central. O conceito de indivíduo que a China constrói é um conceito em rede, de indivíduo em rede e relacional. O conceito de indivíduo que o Ocidente constrói é o indivíduo isolado, que eu chamo de indivíduo atômico. Essas duas concepções são bem distintas, certo? Somente nós teríamos o colapso do sistema atual chinês se a ideia de indivíduo em rede chinesa fosse substituída pela ideia de indivíduo atômico ocidental. Sem isso, não é possível mudar a estrutura política da China. Você acha que é possível essa substituição? Se o consumo leva a essa substituição? Gostei muito da sua hipótese, que é de que só vai mudar o sistema se mudar
a noção de indivíduo da China, e com qual eu concordo plenamente, né? Venho trabalhando com a noção de Quanxi, que é essa ideia de sociedade em rede para os chineses, e concordo de que isso é central, tanto quando eu trazia um pouco a história, né, dos empreendedores com os membros do partido e com alguns trabalhadores sindicalistas da fábrica, é toda essa construção de uma sociedade em rede que se mantém coesa dentro de propósitos nacionalistas muito específicos, né? Então, eu concordo plenamente que no momento que você destrói ou desagrega uma sociedade baseada no Quanxi, né, que a partir do Quanxi você constrói o próprio sistema chinês, você fragmenta o sistema político também. Eu não vejo por onde isso possa ocorrer hoje na China atual. Por isso que eu sou muito descrente, muito cética com a ideia de ocidentalização da China. O sistema de mercadorias, ele atualiza o sistema de sociedade em rede, ele atualiza o Quanxi, na verdade as mercadorias entram dentro do sistema de dádivas, onde as mercadorias circulam para continuar formando as redes, esse sistema de poder para manter o status quo também. Mas é claro que há mudanças, né? É claro que a China há mudanças na família, os modelos de família estão ficando menores, mas a maneira como o sistema de empregos, como a lealdade ao partido funciona, é só olhar para a juventude é a juventude que mais vai para fora do país e toda ela volta porque ela quer trabalhar para a China. E é uma juventude extremamente moderna, que vai para as melhores universidades do mundo, mas aquele foco, aquele eu nacionalista, ele se mantém. Então, não acho que o que vai levar à queda ou desestruturação do regime seja uma ocidentalização. Como a China tem um legado filosófico, uma teoria política, que é um aparato ideológico tão forte, provavelmente um dos mais, junto com o judaísmo, o cristianismo, um dos mais perenes da humanidade, é muito difícil de conseguir mudar isso, né? Eu acho mais fácil a China orientalizar o que vem do Ocidente dentro da sua lógica própria. Tem um livro clássico, um artigo clássico do Perry Anderson, que chama Duas Revoluções, comparando a Revolução Russa com o sucesso da Revolução Chinesa. O fracasso de uma e o sucesso da outra. E fui convidada para fazer uma espécie de complemento, né, para uma nova edição. E o meu capítulo se chama Rumo e Repressão. E aí eu concluo de que a China, ela tem um aparato filosófico, né, um aparato ideológico, uma ética confuciana, mas também legalista, também taoísta, de valorizar a importância da autoridade. Ele é resgatado em todos os governos, mas não de uma maneira culturalista. Eu estou querendo falar isso de uma maneira pragmática. Os governos usam isso como um aparato ideológico, se apropriam desse legado confucionista, fazem uma forte propaganda governamental, colocam nos currículos escolares, porque é um legado que valoriza que a gente tem que respeitar a autoridade central, a autoridade principal. Uma vez que a gente respeite a autoridade principal, a gente confia, a gente tem que confiar e as coisas vão andar bem. É muito mais complexo que isso, mas é um legado filosófico milenar que valoriza a autoridade e que só pode ter paz e harmonia e equilíbrio uma vez que você respeita a autoridade e não contesta a autoridade. O modelo ocidental é o oposto, é o modelo o modelo norte-americano de contestar a autoridade o tempo todo. A Elizabeth Perry, ela sempre fala que o confucionismo deve ser entendido como uma ética, assim como o cristianismo é uma ética. Mesmo que aqui muitos de vocês não sejam cristãos, não sejam religiosos, a ética cristã, ela está no nosso dia a dia, né? Então é a mesma coisa o confucionismo, né? Mas isso precisa ser atualizado pela propaganda, pelo um aparato ideológico. E aí, o que a gente faz hoje, pensando que a gente tem uma população que não para mais de se mobilizar? Existem duas hipóteses hoje no mundo, e eu deixo aqui para reflexão. A primeira hipótese é de que isso vai explodir, né? De que não tem como você ter tanto protesto, porque essa brecha que o governo abriu pode se voltar contra o governo. O governo abriu porque precisa ter uma população que consuma e que empreenda, e que faça esse modelo. Mas abrir muito é muito perigoso, você tem que manter os olhos. Então, tem um grupo, né, de sinólogos que acredita que esse modelo
vai acabar contra uma revolta contra o governo central. A minha hipótese é a hipótese da Elizabeth Perry, que é uma sinóloga, que vai dizer que a China tem uma tradição milenar de não se rebelar contra a autoridade central, mas de se rebelar contra as autoridades baixas, tá? Baixas não, como locais. Então, o que acontece? Todos esses movimentos anticorrupção, movimentos legalistas que explodem na China, novo sindicalismo, que é uma coisa totalmente vibrante, você tenta mudar o deputado, o vereador, o policial que vai preso. A Elizabeth Perry vai fazendo toda essa reconstituição, como todos os governos de Mencio a Mao, a Deng Xiaoping, usam esse direito à rebelião como uma forma de cidadania, inclusive para proteger a autoridade central. Então, você se rebela dentro de uma lógica chinesa. Ninguém vê instabilidade no governo central, porque a imprensa norte-americana sempre quer ver, né? A imprensa norte-americana sempre quer ver que o governo está sendo desestabilizado. Mas a população chinesa, de alguma maneira, porque vê que tem rumo, ao contrário do Brasil, que a gente não vê rumo, né? Hoje a nossa situação é de não ver nenhum rumo, não ver projeto. Ela não quer mexer no programa original, porque ela confia que esse projeto, porque eles prometeram um resultado. O país foi avançando para um novo modelo de desenvolvimento. A China tira 10 milhões de pessoas da pobreza por ano. A lei trabalhista é uma lei que está melhorando absurdamente, graças à pressão dos movimentos sociais, graças à pressão dos trabalhadores, mas a coisa trabalhista, a vida está melhorando. A desigualdade é muito grande, os desafios de meio ambiente, os desafios são imensos, mas a população, e eu não estou aqui defendendo o modelo chinês, eu acho que o modelo chinês tem muitas falhas também, mas eu só estou querendo colocar de que eu acho que a população está integrada nesse, até por muita propaganda governamental, mas eu não acredito em povo manipulado, né? Eu acredito em pessoas que estão vendo que o país tem uma direção e que foi prometido um caminho, e esse caminho ele precisa de tempo para ser construído. Então, existe um pacto nacional entre elites, novas elites, entre Estado, entre o PCC e entre a população em geral, que acredita, no modo geral, no rumo maior que a população está seguindo. Enquanto que esse direito à rebelião ele é exercido cada vez mais, mas o presidente Xi, né, sempre de olho e qualquer coisa, repressão, alta repressão. É um dos governos mais repressivos dos últimos anos. Por isso que a gente fica nessa, não, tudo bem, não é insustentável, mas a gente não sabe o que pode acontecer se vier com uma máquina cada vez mais violenta, né? Porque as pessoas também já não conseguem mais lidar com tanta repressão. A história da China também mostra que quando um governante, um grande líder, começa a ser muito autoritário, a população começa a se rebelar daí contra o que eles chamam de tirania, porque tem que respeitar a ordem principal, a ordem mais alta, mas não pode ter tirania. Isso é um princípio filosófico muito forte também. Então, a gente não sabe, nesse momento eu aposto que a China ela está crescendo, ela está com todas as suas contradições, com toda a repressão, que não é pouca, ela está crescendo num rumo projetado e prometido à população. A população vê isso e se move e protesta com as peças que ela consegue jogar. E aí eu também termino pensando, e o Brasil, né, nisso tudo, né? Qual é o nosso projeto para daqui 10, 20 anos? Qual é o nosso modelo de desenvolvimento? Apesar de que eu discordo em 1000 pontos e não importa o que eu concordo ou não com o modelo chinês, a China tem um rumo, né? E as pessoas veem. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Geralmente, quando estão num vilarejo, escolhe um da família, que é o inteligente da família, e ele vai trabalhar nas fábricas e vai estudar, e a família toda vai pagar o investimento do estudo desse aluno e que vai, então, se desenvolver. Então, é um país que tem muito claro que não existe crescimento e desenvolvimento econômico sem investimento em educação.